Abra sua Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. E enquanto você está abrindo a Escritura, queridos irmãos, vou pedir a gentileza que você mantenha aberto, você não feche a sua Bíblia, você mantenha a sua Bíblia aberta. Porque quando eu comecei a meditar no texto, na palavra do Senhor, Deus foi falando e ministrando ao meu coração, de que Ele tem um recado especial para cada um de vocês essa noite. Aliás, eu creio que todas as vezes que nós abrimos a Escritura Sagrada, Deus tem um recado especial. O fato é que às vezes nós permitimos que algum tipo de distração entra no nosso coração e de repente a gente perde o melhor do Senhor, porque eu creio que quando nós abrimos a palavra de Deus, Ele já está falando, Ele já está ministrando, Ele já está dizendo alguma coisa para mim e para você. Amém, querido? Nós estamos vendo desde o início deste culto, através das canções cantadas, das palavras que já foram mencionadas aqui, do que nós já vimos, que o Senhor está neste lugar e está falando conosco. Mas quem sabe você não teve ainda a percepção, você não conseguiu ainda entender isso. Então eu quero chamar-lhe a atenção para aquilo que a palavra do Senhor quer ministrar e quer falar ao seu e ao meu coração, mais uma vez essa noite, em nome de Jesus. Primeiro livro, Crônicas, capítulo 21, nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas eu tenho colocado no meu coração há alguns anos, que melhor é ler a Bíblia e encurtar a mensagem, né? Ou seja, o que o pregador está falando, porque a própria Bíblia, ela em si é uma pregação, ela em si já é a própria mensagem de Deus. Então o texto é um texto longo, mas eu gostaria muito da sua atenção nos próximos minutos, em nome de Jesus. A partir do versículo 11 do capítulo 21, nós vamos ler o seguinte, na versão revista e atualizada. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Ou 3 anos de fome, ou por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Verso 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ilha de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo de teu povo. Verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, toma, ó rei, meu senhor, para si, e faça dele o que bem lhe parecer. Eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada.
Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, ao qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na ira de Ornã, o jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém, queridos? Eu espero que essa leitura da palavra já possa ter falado contigo, em nome de Jesus. Interessante, amados irmãos, porque Deus está movendo algo para esta igreja neste tempo. Conversando com o pastor Wendel, e quando ele me passou a temática, alarga as tuas tendas. Alarga as tuas tendas, firma bem as tuas estacas. E é tão interessante, pastor Wendel, que quando nós estamos falando de que Deus está fazendo algo novo para um tempo novo, ou refazendo algumas coisas, amados irmãos, este texto, mais uma vez, falou ao meu coração profundamente na quarta-feira, quando eu já estava escrevendo algumas coisas para trazer como mensagem ao Senhor, ou melhor, mensagem do Senhor para as nossas vidas, que estava lá, no Isaías 54. Então eu gostaria muito, queridos irmãos, antes de entrar aqui naquilo que de fato o Senhor quer ministrar conosco, que você prestasse muita atenção no texto e naquilo que o Senhor quer ministrar ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém, queridos? Vamos juntos então. A primeira coisa a pensar, e é por isso que é bom que nós venhamos a ler a palavra de Deus, porque dentro do texto há um contexto. E eu preciso entender, pelo que nós já estamos lendo aqui, queridos, nos relatos iniciais, que o local do tabernáculo, ou seja, o lugar de culto a Deus, é no Alto Gibeão. O lugar onde se cultuava ao Senhor naqueles dias do rei Davi era no Alto Gibeão. O Alto Gibeão, na verdade, é um caminho que atualmente ele vai para Tel Aviv, na época para Jope. E ele ficava, Jerusalém no alto, descendo 10 quilômetros em direção a Jope. Ali estava o chamado Alto Gibeão, terra dos gibeonitas. E os gibeonitas eram os antigos heveus. Eu preciso entender que Jerusalém, quando foi tomada por Josué na conquista, era a terra dos jebuseus. Por isso que Ornã, ou em outras traduções fala de o campo de Araúna, era um jebuseu. Porque a terra, ou melhor, a cidade de Jerusalém, era na ocasião dominada, antes de Josué, pelos jebuseus. Gibeão, essa antiga terra dos heveus, estava ao norte, então, de Jerusalém. Por que isso aqui é importante nós refletirmos, queridos? Vamos agora tentar fazer algum paralelo para as nossas vidas. Eu tenho comentado isso, principalmente para os nossos irmãos que estão ali conosco, e já há algum tempo no meu coração, Senhor, o que a Tua palavra quer dizer? O que o Senhor está falando pela Tua palavra, para que a nossa vida possa encaixar-se segundo a Escritura Sagrada, e não a Escritura encaixar-se a mim, mas eu me encaixar aquilo que a Bíblia diz. Quando penso e falo e reflito sobre isso, a pergunta é primeiramente individual, para cada um de nós que estamos aqui. O que o Senhor quer da minha vida, da sua vida? Você já fez essa pergunta? Se você é um bom cristão, eu acredito que sim. Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Será que eu ainda continuo sensível a uma direção de Deus? Ainda que pareça aos meus olhos difícil, complexo, e até mesmo, quem sabe, um pouco de temor por não conhecer o amanhã. E eu sei que vocês estão sendo desafiados aqui pelo pastor. E é homem de Deus, viu, querido? Você tem que acreditar no que o Senhor está falando. E ter a sensibilidade, ouvidos atentos, para entender o que o Senhor está dizendo nestes dias, neste tempo, em nome do Senhor. Até porque eu quero tentar trazer aqui para a nossa meditação, nessa noite, o que Deus está falando agora? O que Deus está fazendo agora para a igreja de São José, para a sua vida, para a minha vida? O que Deus está movendo hoje, em nome de Jesus? Já se passaram 42 anos desta igreja.
E nós não somos daqueles que removem os marcos antigos, aqueles que vieram antes de nós. Ao contrário, eles acabaram de ser honrados e homenageados aqui. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso entender o movimento que o Espírito Santo faz nos dias atuais. Uma coisa era 1980, 25 de dezembro. Outra coisa é 23 de abril de 2023. Existe aí uma diferença simples. É ou não é? Até pelas fotos você vê a diferença, né, irmão? É ou não é? Pelas fotos a gente já vê a diferença. Eu olhei uma foto de um Corcel 2, até me deu saudade do meu pai, falecido pai, que tinha um Corcel 2. Hoje é raro, né? Quem tem um Corcel 2 aí, né? Puxa, vira raridade. Amados, os tempos mudam e nós olhamos às vezes para esse movimento de mudança de tempo e às vezes o Espírito Santo, o Senhor também está movendo coisas, está fazendo coisas, mas às vezes nós temos um pouco de resistência àquilo que Deus está falando. Qual é o propósito de Deus para mim, para você? Qual é o propósito de Deus para a igreja de São José a partir de hoje? Em nome do Senhor, amado. Por que isso aqui é importante refletir? Porque quando nós não entendemos isso, ou quando nós não percebemos o movimento que o Espírito de Deus está fazendo, queridos, os resultados disso é uma frustração. Tem pessoas que inclusive abandonam a fé, ou então saem da igreja, vão procurar um outro lugar para congregar. Se for isso, menos mal. Mas muitos, eles deixam de congregar e já não tem mais aquela fé genuína no Senhor, e aí começa a criar uma certa confusão. Sabe, queridos, são muitas vezes pessoas que andam em dúvida, desorientadas, sem um alvo, sem um propósito, e hoje pela manhã eu falava muito a respeito disso, os propósitos de Deus, os projetos de Deus, o plano de Deus, e eu preciso me encaixar ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, e não é Ele que se encaixa a mim, em nome de Jesus. Quando eu começo a entender isso, amado, nós começamos a andar por um caminho direito, conforme Salmos no número 107, no verso 3, até o versículo 10 fala. Andando por caminhos direitos e não por caminhos errôneos, confiando plenamente que se Deus está dizendo, alarga a sua tenda, você não precisa temer. Mas será que vai faltar recursos? Não vai, porque o dono desta obra, ele também é dono do ouro e da prata, aleluia, em nome de Jesus. E eu não posso temer o dia de amanhã. A única pessoa que eu devo temer é a Deus. Amém, querido? Amém. Quando eu tenho essa compreensão, quando eu tenho essa certeza de que Deus está nos guiando e nos orientando, toda dúvida, ela vai embora. Por que eu creio que é um novo tempo para São José? Por que eu acredito nisso piamente? Por que eu creio que Deus está mandando alarga as suas tendas? Firma bem as tuas estacas. Deus está realizando algo para esse tempo, para essa época. E eu preciso estar atento a isso, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Queridos irmãos, como entender isso? Como se mover, ou como fazer o movimento espiritual de acordo com a vontade de Deus? Preste atenção, se você está com a Bíblia aberta, o primeiro verso que eu li aqui foi o versículo 11, que diz o quê? Assim diz o Senhor. A primeira grande verdade que eu vejo no texto bíblico aqui, amado, é que se eu quero realmente entender o movimento que Deus está fazendo, entender exatamente como é que eu alargo essas tendas, como é que eu faço para andar nesse novo momento de Deus, eu preciso ter audição espiritual, tenho que ouvir a Deus, eu preciso atentar ao que Deus está falando, aleluia. Sabe, queridos, não é fácil, viu? Não é fácil ouvir o Senhor. Como assim não é fácil? Ora, se a Bíblia está falando conosco, é a voz de Deus, mas existe uma competição com a voz de Deus. Existe a voz, por exemplo, da multidão, é ou não é? Existe a voz dos discípulos, pensando na época de Cristo. E os discípulos diziam para Jesus, vamos, despeça a multidão, vamos embora. Jesus poderia ter ouvido os seus discípulos, mas essa não era a voz de Deus. Nos dias de Jesus havia a voz dos religiosos da época, que tudo o que eles queriam era tentar pegar Jesus
em alguma cilada, alguma armadilha. E ainda existia a voz de Satanás: se tu és o Filho de Deus. E essas mesmas vozes, ainda em 2023, elas continuam. A voz dos religiosos ou de Satanás é até um pouco mais fácil da gente se desviar, né? Mas quando é dos discípulos ou da multidão, né? Puxa, é difícil. Lembra quando Moisés disse: olha, vocês me incitaram a mandar 12 príncipes para espiar a terra. Vocês, não foi o Senhor. Me pareceu bem enviar. E aí o relatório, vocês conhecem o texto bíblico, foi negativo. Sabe, queridos, identificar a voz do Senhor, porque há muita voz que parece ser a voz de Deus, tem até o tom da voz de Deus, ou o som da voz de Deus, mas não é. Parece, mas não é. Igual Denorex, quem é antigo lembra disso, quem é novo ficou voando agora. Que negócio é esse? Esse é na época de 80 aí, mais ou menos. Não? Sabe que o resultado, querido, de nós não entendermos exatamente a voz de Deus, é o que eu falava anteriormente: desorientação. Por que eu falo que é difícil? Se você conhece um pouquinho o texto bíblico, você vai lembrar que naquela ocasião de Jeremias, lá pelo capítulo 26, se eu não me falha a memória, 27, há um momento em que os profetas, entre aspas, de Deus, estavam profetizando. Alguns deles diziam: não, o exílio babilônico é 2 anos. Lembram do texto? E os Jeremias levantavam e diziam: não, é 70. Não, é 2. E aí começaram a brigar profeticamente: assim diz o Senhor. E aí Jeremias dizia: não, assim diz o Senhor. Aí levantava outro profeta: não, tu está enganado, assim diz o Senhor. Olha que coisa, como é que vai entender a voz de Deus? Pensa nisso. Como entender a voz de Deus se tem 2 homens que se chamam profetas do Senhor e eles estão numa maior confusão? Claro que nós, pelo texto bíblico, nós sabemos que a orientação estava no profeta Jeremias. Mas não é fácil entender, não é fácil ouvir e discernir o que Deus está falando. Sabe, queridos, como é que eu faço então? Como é que eu consigo entender? Em primeiro lugar, escute essa verdade, escute bem. A batuta que rege o mundo ainda está nas mãos de Deus, ainda que os noticiários sejam todos contrários. Amém? Deus ainda está levantando homens e mulheres, e através destes homens e mulheres, Deus está orientando o seu povo nesses dias de grande luta e grande dificuldade. Creia nos seus profetas e prosperareis. Amém? É o que a palavra do Senhor diz. Eu preciso entender, amado, o que o Espírito diz à igreja. Por isso que quando eu tenho o discernimento da voz de Deus, todo temor vai embora, toda angústia vai embora. Aleluia. Segundo, se você está com a Bíblia aberta, você vai reparar que no versículo 16, a Bíblia diz que levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor. Se a primeira verdade é ouvir a Deus, a segunda é veja, abra os seus olhos para ver. Se eu quero entender o movimento do Espírito Santo, primeiramente sobre a minha própria vida, minha própria família e casa, mas também sobre a igreja do Senhor, eu preciso abrir os meus olhos espirituais para atentar ao direcionamento do que Deus está ministrando, falando e fazendo. Será que Deus ainda faz assim? Eu creio que sim. Observe, querido, que nós temos inúmeros exemplos bíblicos para isso. Você vai lembrar logo no início, em Gênesis, que Jacó, por exemplo, teve 2 momentos em que o Senhor se apareceu a ele. Uma na visão da escada, em que ele via anjos subindo e descendo, e ele disse: esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar será chamado Betel, a casa de Deus. E eu louvo ao Senhor porque até hoje, mais tarde era luz, tornou-se Betel, né? E esse inclusive leva, né? Boa parte das nossas igrejas leva esse nome, casa de Deus. Nós vamos ver também que Moisés teve um momento em que ele viu, ele estava vindo aquela visão maravilhosa, e ele escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, diz a palavra do Senhor. Só que depois, com a caminhada, ele chega a um dado momento, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor falava como quem fala a um amigo, diz a palavra do Senhor.
Mais adiante nós vamos encontrar Eliseu e Geazi. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E ele viu. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 5. Queridos irmãos, agora preste atenção, por favor, olhe para mim. Lembra que eu falei inicialmente sobre o lugar aonde Deus se manifestava? Eu falei no início aqui do texto bíblico. E li a passagem, inclusive, para que você pudesse ficar atento, que naqueles dias o tabernáculo de Deus estava no alto do Gibeão, estava na terra dos gibeonitas. Lá estava o que Deus estava fazendo, ou melhor, o que Deus estava ministrando. Agora, preste atenção, querido, que há um movimento diferente de Deus agora aqui. Deus, ele vem e se apresenta para Davi, para Ornã ou Araúna, dependendo da sua tradução, no campo dele, lá do Jebuseu. Estava ali. Mas ali não era lugar de Deus se manifestar. O lugar da manifestação de Deus era no Alto Gibeão, não era ali. O que está acontecendo aqui? Deus estava fazendo algo diferente. Deus estava se movendo de forma diferente. O lugar onde Deus estava falando e fazendo as suas ações em Israel não era a partir do Alto Gibeão, mas era a partir do campo de Araúna, do campo de Ornã, do campo do Jebuseu. Olha que interessante, queridos irmãos, porque quando Ornã viu o anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele se escondeu. Quando Davi viu o anjo, eles estavam cobertos de pano de saco, diz a Bíblia, e eles se prostraram com o rosto em terra, mas esse não era o lugar onde Deus se manifestava. Agora, o que me chama a minha atenção aqui, querida, é que em ambos momentos, tanto Ornã, quanto Davi, quanto os anciãos, todos eles têm a mesma atitude naquilo que é diferente, naquilo que não é o hábito, naquilo que não é o costume. Todos eles se humilham, todos eles se prostram, todos eles adoram ao Senhor. Amém? Se você reparou, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver ali no versículo 15 que o anjo do Senhor está em letra maiúscula. E toda vez que a Escritura Sagrada aponta o anjo com letra maiúscula, era o próprio Senhor, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus, que estava se movendo naquele momento. Você vai observar que aquele que estava com a espada era o anjo da letra minúscula, mas aquele que estava lá no campo de Araúna ou de Ornã era o anjo da letra maiúscula. Há uma diferença, se você está com a Bíblia aberta, você vai ver isso. E aqui, amados, vai uma grande verdade, porque quando os nossos olhos se abrem, quando os nossos ouvidos anteriormente se abriram, qual deve ser a atitude de um servo de Deus? O versículo 18 nos diz, e também o 19, que então o anjo do Senhor, letra maiúscula, viu? Disse a Gade que mandasse. Não é pedido, viu? Não era para pensar, não era para ficar aí imaginando, não era para ficar titubeando. Mandasse, é uma ordem clara dada por Deus através de Gade para Davi subir para levantar um altar ao Senhor na ilha de Ornã, o Jebuseu. E a Bíblia diz que subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. O que eu aprendo aqui? Se eu tenho ouvidos sensíveis para ouvir Deus, se eu tenho olhos atentos para perceber o movimento de Deus, eu preciso obedecer. Amém, amado? O que Deus está falando com você, Igreja Batista Independente de São José, nesses dias? O que Deus está ministrando sobre a sua vida nesse tempo? Você consegue perceber o movimento de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor? Então, amado, não fique pensando, faça, obedeça. Mas é ousado? Pode ser que seja, não tem problema. Às vezes é assim mesmo, é com muita ousadia, em nome de Jesus. Eu falei hoje para os irmãos hoje de manhã, eu estou quase dando um recado para a nossa turma lá, irmãos. Vocês vão se alegrar com a gente daqui uns dias mais. Mas há 2 semanas atrás nós estávamos orando, Deus, dá-nos um lugar de culto.
Não é que o lugar veio? Eu fiquei feliz da vida. Fiquei faceiro, fui lá olhar, disse, Jesus. Falei com o proprietário já, né? Conversamos com ele. Ele disse, olha, vai dar negócio. Só que o valor eu não falei para a turma ainda, porque é de cair. Aí eu disse, Senhor, vai na frente, Senhor. Queridos, eu preciso dar esse testemunho depois com calma, porque ainda não está assinado o contrato. Mas até a reunião da CBS que eu tive que fazer essa semana, viu? O negócio está feio. Jesus amado. Mas os irmãos foram tão sensíveis e entenderam que Deus estava movendo algo. Eles perceberam isso. Olha, isso aí que está acontecendo é movimento de Deus. Tem uns caras lá em São Paulo sonhando, mandando dinheiro para nós pagar aluguel. Eu disse, rapaz, que doido. Jesus. Aí tem um lá em Cruz Alta, disse, eu quero pagar o aluguel também. Aí tem outro lá em Porto Alegre, lá que há uns 3 anos que eu não falava, quero pagar aluguel. Eu disse, meu Deus do céu, porque a gente não tem dinheiro para isso. Eu disse, Senhor. Amados, se Deus está se movendo, e Ele está falando, e você consegue discernir a voz de Deus, obedeça. É só isso, obedeça. Davi recebeu uma ordem e ele não ficou pensando, será que esse Gade não está meio fora aí da casinha, falando algumas bobagens? Não, ele simplesmente obedeceu àquilo que Deus estava ordenando. Amados irmãos, preste atenção nisso. Quando Deus está se movendo, está se manifestando, Ele está falando, Ele está fazendo, é necessário da minha parte, da sua parte, plena obediência. Você quer ver milagres? Então obedeça. Tão somente obedeça, amado. Nós muitas vezes queremos testemunhar de grandes feitos da parte de Deus, mas se aqueles homens que nós acabamos de ver aqui, eles não tivessem a sensibilidade de vir e comprar esse lugar, queridos, vocês não estavam hoje aqui. É ou não é? Mas o que é mover-se pela direção e pelo movimento do Espírito? É poder olhar daqui a 40 anos. Daqui a 35 anos esse povo vai estar reunido aqui. Aleluia. Meus amados, quando Deus está falando, quando você percebe Deus se movendo, obedeça em nome de Jesus, com humildade, com o rosto em terra, prostrado aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Por que isso aqui é importante, queridos? Primeiro lugar, porque vamos falar sério, nós temos algumas práticas que nós nos adaptamos e nós criamos algumas rotinas e nós fizemos isso quase que meio no automático, né? Ligamos aquele piloto automático e a gente vai nele. Olha, todo domingo a gente vai, a gente pega, bota uma roupinha mais legalzinha, né? Porque a gente andou bagunçado a semana toda, né? Aí pega uma roupinha melhorzinha, vai para a igreja. Aí vai lá, assistir a palavra. Nossa, o pastor Wendel hoje estava bombando. E vai para casa. E amanhã, vamos lá, vamos ralar de novo. 5h30 o relógio está despertando, 5:45, né? Alguns aí, né? Deus abençoe cada um de vocês por isso. E vamos lá, vamos de novo. E assim a gente vai, né? Rotina após rotina, domingo após domingo, dia após dia, e vai indo, e vai indo. E às vezes Deus está falando, Deus está se movendo, Deus está fazendo alguma coisa, mas nós não prestamos atenção. Porque virou hábito, virou rotina para a gente. E aí nós temos as nossas práticas, que nós temos horário para cumprir. E amém, gosto de cumprir horário, viu, irmão? Fica tranquilo, pastor, estou quase acabando. Eu gosto de cumprir horário. Mas quando Deus diz, não é para cumprir horário, como é que faz? Jesus amado. Um dia eu estava em Porto Alegre, na Zona Sul, isso foi em 2003, 2004. E o culto perdeu a minha ordem, claro, né? Porque a gente, como bom batista, o irmão aqui testemunhou, né? Eu também fui lá no seminário de Campinas, também lá, pastor. Benção. A gente sai de lá aprendendo, né, como é que faz a ordem de culto. Hora para começar, a palavra, tal. A gente aprende isso lá, irmão. E de repente, numa daqueles dias lá, a minha ordem de culto foi para o espaço, né? O irmão estava indo para a lua, a minha foi para o espaço. E eu fiquei acutucanado com aquilo, eu disse, meu Deus do céu, e aquele povo não parava de orar e de cantar, eu estava agoniado já, eu disse, meu Deus, Senhor, Senhor, e o relógio indo, e aquele negócio foi virando, e eu ficava preocupado, eu estava lá, não sei, os irmãos estavam com Deus, eu estava, sei lá, eu estava endemoniado aquele dia, né, eu acho, não é possível, e até que o Senhor falou comigo, até que o Senhor disse, a partir de hoje, eu não quero mais você fazendo ordem de culto. Minha última vez que eu fiz ordem de culto foi em 2004. Nunca mais eu fiz. Eu disse, Senhor, eu só escrevo anúncios, porque sou muito esquecido. Porque senão eu perco eles. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade de entender que o Espírito Santo, ele se move. Se ele quiser falar em 10 minutos, ele vai falar. E não vai ser o tanto que eu vou ficar lá falando, pregando, anunciando, nada disso.
Se Deus quer anunciar algo, querido, você dá o primeiro tom no instrumento e o Espírito de Deus vem. Aleluia. É assim. Eu preciso ter a sensibilidade e obedecer tão somente àquele que conduz o seu povo, a sua igreja, a minha vida, a sua vida. Em nome do Senhor. A questão básica aqui, queridos, é nós entendermos como agradar ao Senhor. Como executar aquilo que é a vontade do Pai. Deixa eu falar uma coisa, não me culpe por isso, nem fique bravo comigo, mas a igreja, amado, não deve, o culto a Deus, né? Ele não deve simplesmente agradar a mim ou a você, querido. Ele deve ter a ordem, ele deve ter como premissa agradar ao Senhor do culto, ao Deus do culto, ao Deus da adoração. Amém? Ah, pastor, mas se, pastor Wendel, se fizer 2 cultos, eu não vou ver mais o meu irmão fulano de tal. Alarga as tuas tendas, querido, amplia a tua visão, em nome de Jesus, amém? Amplia a tua visão, sabe por quê, querido? Porque o importante não é você, aquele irmão, por mais que isso é importante, isso é muito importante sim, mas o mais importante, querido, sabe o que é? É você ser um instrumento nas mãos de Deus, para que essa casa seja cheia. Não sei que hora que vai ser o primeiro culto, e depois no segundo culto vai estar cheio de novo, porque Deus está salvando nesses dias. Deus está salvando neste tempo, em nome de Jesus. Amém, querido? Aleluia. A questão básica é essa: ouvir a Deus, é ter a sensibilidade espiritual de entender aonde Deus está trabalhando, e nós estamos realizando aquilo que é a sua vontade. Qual é o resultado disso? O resultado, querido, é o que está a partir do versículo 26, eu já quero partir aqui para a conclusão. Edificou ali um altar ao Senhor, diz a Bíblia. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Obrigado, querido. O qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Olha que interessante a palavra do Senhor. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? Deus estava renovando o espaço do culto, literalmente. Deus estava fazendo alguma coisa diferente. Você vai lembrar, se você é um leitor da Bíblia, você vai lembrar disso, que ninguém poderia atear fogo sobre a lenha do sacrifício, do holocausto. Lembra disso? Ninguém. Nadab e Abiú quis fazer isso, e eles foram fulminados, porque ninguém leva fogo para o altar. O fogo vem do alto. Você vai lembrar que quando foi construído o altar, a Bíblia diz que a casa onde estavam ministrando os sacerdotes naqueles dias se encheu da glória a ponto de que eles não conseguiam ter-se em pé, porque o fogo do Senhor veio. Depois houve um tempo de afastamento, o povo se afastou de Deus. Você vai lembrar naquele episódio maravilhoso, magnífico, lá do Monte Carmelo, em que Elias reconstrói o altar com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e ele não meteu fogo, ao contrário, ele meteu água, diz a Bíblia, no altar, mas fogo não. Por quê? Porque o Deus que eu e você ainda estamos servindo, é Ele que manifesta o fogo, e não é o fogo que sai daqui para lá, é de lá para cá. Sempre foi e assim vai ser. E se você prestou atenção no texto, querido, a Bíblia nos diz que Davi levantou um altar no lugar onde não era para ter o culto a Deus. Era para ser lá no Alto Gibeão o culto. Mas Deus deu uma ordem, é aqui agora. E ele fez isso. Se você lembrar, amado, e olha como não é fácil, né? Você vai lembrar do texto bíblico, que havia uma pedra às margens do Jordão, para lembrar que os sacrifícios, que o altar de Deus que estava agora em Siló, não era para levantar nenhum outro local de culto a Deus, a não ser em Siló, que mais tarde nós vamos ter um grande juiz e profeta chamado Samuel. Depois, mais tarde, vai para o Alto Gibeão. Escute bem, querido, escute bem a palavra de Deus. Deus estava fazendo algo novo. Só que, a princípio, a atenção, tanto de Davi, tanto do povo de Israel, estava para as mortes que estavam acontecendo e para as pragas que tinham chegado naquele dia. Ninguém estava atentando para o que Deus estava fazendo. Sabe, queridos, e aqui eu aprendo essa grande verdade,
Porque aquilo que era para ser uma maldição, um grande problema, e se você quiser depois ler todo o texto, você vai ver que Davi, ele foi incitado por Satanás para recensear o povo. Joabe questionou: ei, não faça isso, ó rei. Mas ele, insistiu com Joabe, e Joabe saiu então a recensear o povo, contrariado. Então, a Bíblia diz que foi Satanás que fez isso no coração de Davi. Agora, deixa eu te falar uma verdade bíblica aqui, amado. Por mais que Satanás se levante, por mais que o inimigo ele tente de alguma forma impedir as ações e o movimento do Senhor, ele é um derrotado pelo poder do nome de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Porque aquilo que era para ser um terror, uma maldição, algo horrível, tornou-se num novo tempo de culto a Deus para Israel. Se você prestar atenção, querido, a Bíblia diz, bem praticamente, bem claramente, melhor dizendo, que lá, verso 27, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Quando o altar no campo de Ornã foi levantado. Se você gosta de estudar a palavra, amado, se você quiser ficar só mais um verso, o capítulo 22 e o versículo 1 diz o seguinte: disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. O que está acontecendo aqui? O campo do Jebuseu, de Ornã, ele ficava em Jerusalém. O campo do Alto Gibeão era na terra dos heveus. Se você pegar um mapa hoje, 2023, e pegar um mapa de Jerusalém, você vai ver o Domo da Rocha, que hoje é um templo muçulmano, não é o templo de Jerusalém. Mas aquele espaço, exatamente aquele lugar, era o campo de Ornã, era o campo do Jebuseu. Porque naquele lugar foi levantado o templo que Salomão, seu filho, um pouco mais adiante, construiu. Um novo lugar de culto ao Senhor no Antigo Testamento. Sabe, queridos, naqueles dias, Deus estava mudando o endereço da igreja. Você pensa no paralelo, né? Deus estava mudando o endereço da igreja. O pessoal estava indo lá para a terra dos heveus, o Senhor disse: não, é para ir para Jerusalém agora. Mudou o tempo, mudou a direção, mudou a maneira de fazer, mudou o sistema, não é mais lá, vai ser aqui agora. Deus estava falando isso. Foi difícil, porque foi através de uma praga, se você prestou atenção no texto bíblico. Mas eu quero te instigar, a mim e a você, aqui, nesta noite. Qual é o lugar do Novo Testamento que Deus escolheu para levantar o seu tabernáculo, o altar que leva o nome dele nesses dias? Eu e você, querido. Amém? Como é que está o seu altar aí? Esse ambiente, querido, e o pastor Wendel está sendo desafiado por Deus, não pela igreja, nem pelo movimento que está acontecendo, não, pastor. O desafio é o Senhor Deus que está te dando para esse tempo chamado hoje, em nome de Jesus. Ainda que talvez alguém até possa pensar, mas é tão bom quando a gente está reunido assim, pastor, desse jeito, é gostoso demais, e é mesmo, né? E pastor gosta de movimento, de igreja lotada, amarrotada de gente, meu Deus do céu, coisa boa, é uma bênção de Deus. Como é que vai ser se fizermos 2 cultos aqui, pastor? Como é que vai ser? Como é que vai ser o primeiro dia? Eu não sei, só sei que Deus tem dado ordens para alargar as tendas. E a gente tem que ser obediente ao movimento que Deus está fazendo. Amado, eu não conheço vocês não me conhecem. Mas uma história de 42 anos, eu imagino que quem teve as 4 décadas aqui dentro, passou por alguns perrengues. É ou não é? Passou por luta, passou por dificuldade. Teve um momento assim que a gente pensou, né? Meu Deus, não vai ser possível mais. Não vai mais, não dá. Eu imagino que sim, porque 42 anos de história, teve um momento de choro aqui. Eu imagino que sim. Quem é que estava aí há mais tempo aí? Levanta a mão. Falei alguma bobagem aqui? Não? Teve um momento que vocês ficaram assim pensando: meu Deus, como é que vai ser agora? E esse povo que está indo, e esse pastor que está indo embora, como é que vai ser o novo que chega? Vocês já passaram por esse tipo de coisa? Pelo menos as fotinhas aqui mostrou que passou pastor aqui já, hein? E a gente fica naquela inquietação: como é que vai ser agora? Mas estão de pé. Aqui estão, porque Deus sustentou. E agora, esse tempo diferente, pastor Wendel, como é que vai ser? Obedeçam. Obedeçam aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. O lugar
Aonde Deus vai continuar falando, ministrando e operando, querido, é aqui, é aí. Minha vida, sua vida, em nome de Jesus. Aqui houve um antes e um depois para Israel. Antes, Alto Gibeão. Depois, agora no campo de Ornã, no campo do Jebuseu, aonde Salomão levantou aquele templo que é conhecido de todos nós. Eu quero te desafiar essa noite, queridos, em nome de Jesus, para que você comece aqui no seu coração, na sua alma, a alargar, a estender, a firmar, a ficar bem estruturado, em nome do Senhor, para o movimento que Deus está fazendo para esse tempo. Eu ouvi várias vezes os irmãos dizendo aqui, esta igreja é missionária, esta igreja é missionária. Amado, se essa igreja é missionária, você é o missionário. Amém? É você. Não, foi o pastor Alfonso que veio antes, foi o Samuel. Não, é você, querido. É você. A última vez que eu ministrei a palavra aqui, quem estava aqui lembra? Eu falava sobre a responsabilidade do chamado que Deus nos deu lá no trabalho, lá no seu espaço, na sua família. Porque não vai ser o pastor que vai estar lá amanhã trabalhando. Vai ser você que está lá. E esse novo tempo, esse novo momento que Deus está fazendo aqui, amados, a partir de agora, em nome de Jesus, queridos, que você seja sensível a entender o movimento, ao que Deus está falando, ao que Deus está dizendo, em nome de Jesus. Eu queria, pastor Wendel, com a sua permissão, pelo menos fazer 2 apelos aqui. O primeiro deles, e eu tenho colocado isso no meu coração, ainda mais num ambiente que eu não conheço, é que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, é que se você ainda não entende que você é um templo do Espírito Santo, é que se você não entende que não é o espaço físico que Deus quer que você esteja, mas sim, Ele quer habitar através do seu Espírito, no seu coração, na sua alma, essa noite é noite de salvação, é noite de uma chamada específica para você, em nome de Jesus. Talvez você está aqui pela primeira, segunda, terceira, 10ª vez, eu não sei, ou até mesmo os irmãos que vieram conosco, mas ainda assim não entendem perfeitamente o que é, que altar é esse do coração e da alma. O Senhor essa noite te chama, o Senhor essa noite te chama para fazer com que aqueles pecados sejam anulados pelo poder do sangue de Cristo, e que você possa agora ter o seu nome escrito no livro da vida, para um novo tempo, porque hoje é um movimento diferente de Deus sobre a sua vida em especial. Pense sobre isso. O meu segundo apelo aqui, queridos, a minha segunda oração aqui nessa noite, é que Deus está dando uma ordem para cada um de nós aqui. Alargue as suas tendas. Pare de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Afinal de contas, quem é o Deus aqui? Não diga você ao Senhor o que Ele deve fazer, mas você fique atento à voz, abra seus olhos e obedeça a sua palavra. É um tempo novo. Você quer viver pelo tempo novo do Senhor? Você quer ser renovado no Senhor? Porque há uma renovação de altar, há uma renovação da alma e do espírito, há uma renovação da aliança, há uma renovação do templo e também do templo espiritual, não apenas do físico, para esse tempo que nós estamos vivendo. Precisamos ser sensíveis ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo nesses dias. Se você pode, só se você pode, ficar um instantinho em pé comigo, que já estou aqui juntamente com os irmãos do louvor. Enquanto eles vão cantar aqui uma parte de uma canção, eu queria que você, principalmente você, que está visitando, que está frequentando, quem sabe, mas ainda não fez uma entrega a Jesus Cristo, ainda não fez uma confissão pessoal do Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, pense sobre isso agora, em nome de Jesus. Podemos cantar, queridos? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor.
eu soltei. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu soltei. Oh, eu soltei. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu quero te convidar nesse momento. Se você está com seus olhos fechados, pode permanecer ainda. Mas se você essa noite teve essa sensibilidade de perceber o que Deus está falando com você, que ainda não fez uma entrega total a Cristo, que você ainda está com algumas reservas no seu coração, essa noite o Senhor te convida a uma entrega verdadeira, uma entrega genuína, a uma entrega total, porque Ele quer fazer do seu coração morada. Ele quer fazer do seu coração esse templo. Ele quer habitar em você através do seu Espírito Santo. Se você está aqui essa noite e nunca fez uma oração de entrega a Jesus, eu quero te convidar que você erga a sua mão agora. Se você deseja assim fazer, em nome do Senhor. Se você deseja essa noite renovar a sua aliança, quem sabe você caminhava com Jesus, mas aí veio as lutas, veio as tempestades, veio os terremotos da vida e abalaram a sua estrutura. E você não conseguiu mais manter-se fiel à aliança, fiel ao Senhor, à sua palavra. Amado, eu quero te convidar que o Senhor hoje Ele está restaurando o local do templo, aleluia. Ele está restaurando a sua vida. Ele está chamando você, querido, para esse tempo de concerto. Ele está dizendo: eu vou levantar aí no seu coração o meu templo, o meu altar, aleluia. Ele vai restaurar novamente em nome de Jesus. Se esse é o teu desejo, querido, onde você está agora, você pode erguer a sua mão. E nós queremos orar especialmente com você essa noite. Aleluia. Eu creio que todos já fizeram isso, pelo menos o que eu enxergo daqui. Você pode pegar com seus olhos fechados, viu, amado? Você não precisa abrir os seus olhos, não. Aleluia, pelo que eu estou enxergando. Mas eu precisava fazer isso. Talvez você, amado, já está caminhando com o Senhor, já está andando com Deus. 4 décadas? 3? 2 décadas? 10 anos? 5 anos? 1 ano? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, queridos. O Senhor essa noite, se você está talvez cansado à beira do caminho e pensando: Deus, o que o Senhor está fazendo agora? Qual é o teu plano agora? O Senhor essa noite te chama para um tempo de renovação do templo espiritual, da sua vida, da sua aliança com Ele, amado, em nome de Jesus. Amém? Então eu te convido, amado, a você orar ao Senhor agora. E você pudesse realmente colocar a sua alma prostrada aos pés do Pai, aos pés do Senhor, e declarando isso ao Senhor: Pai, eu quero ter ouvido sensível. Eu preciso ter olhos mais abertos, mais atentos ao que Tu estás fazendo e falando agora para esse tempo. Eu não quero, Senhor amado, que Tu passe o movimento que Tu estás fazendo agora e passou por mim e eu não percebi. Não, Deus, eu quero andar debaixo da Tua nuvem, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua direção, Espírito Santo. Eu creio que todos nós precisamos disso, amém ou não amém, querido? Aleluia. Então eu te convido a você orar ao Senhor agora. E as áreas que você entende
que você sabe que elas precisam ainda ser movidas pelo Senhor, peça ao Senhor agora: Deus, move aqui dentro de mim. Senhor, eu quero estar atento ao que Tu estás falando agora. Eu não quero, Senhor amado, ficar privando a ação do Teu Espírito. Eu quero alargar as minhas tendas. Eu quero ampliar, Senhor amado, o espaço. Eu quero ampliar ainda mais a Tua autoridade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Senhor, vem nessa noite, Deus querido, na vida de cada um de nós, a começar em mim. Nós precisamos, ó Deus amado, entender, Senhor amado, a autoridade, o poder, ó Deus, a soberania de Deus sobre nós, sobre nossas vidas, ó Pai. Não somos nós que dizemos a Deus o que Tu deves fazer, mas é o Senhor que diz, é o Senhor que manda, é o Senhor que executa, é o Senhor que levanta, é o Senhor quem faz. Portanto, Senhor, nós nos abrimos aqui essa noite para declarar a Ti, Senhor: alarga, Senhor amado, as nossas tendas. Alarga, Senhor, as nossas tendas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, pela fé, firmar bem, Senhor Jesus, os nossos pés na rocha, e não olhar para a direita ou para a esquerda, mas seguir o movimento do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito nesses dias. Oh, recanda labassuri, canda lamacanderei. Oh, remada esturianda lavacanda lamassurianda lavacanda dianda esturianda rai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a cada um de vós, diz o Senhor. Por que me perguntas? Por que me perguntas, diz o Senhor? Senhor, ainda Tu tens planos na minha vida? Assim diz o Senhor, servo meu, sou eu que Te escolhi, fui eu que confiei a chamada, o dom, a vocação sobre a tua vida, e sou eu o único que posso tirar isso de você, diz o Senhor. Canda labassuri, anda labacanderei, anda lamai. Você dizia no seu coração antes de pôr os pés aqui, dizendo: Deus, fala comigo hoje. Então abra os teus ouvidos, porque eu já falei contigo hoje. Por que me perguntas? É para mim, se eu falo contigo. Assim diz o Senhor. Canta laba surianda lama canderede surianda lamai. Ora, o que eu quero da tua vida é que tu me obedeça completamente, e que tu execute o plano e o projeto que eu estabeleci, e que não olhe mais para a direita nem para a esquerda, mas seja fiel, seja fiel, seja fiel. Não temas, não temas, eu sou contigo. Eu estou contigo, diz o Senhor. Canta lá, surianda, le mande, canta lá, surianda, le. Oh, aleluia. O Senhor te colocou aqui, pastor Wendel. Aleluia. E Ele tem confirmado isso, querido, a cada dia que passa. Você vai ver com os teus olhos o choro e a lágrima daqueles primeiros irmãos que semearam aqui nesse lugar. Você vai fazer as colheitas agora, diz o Senhor.
Não somente seja fiel a mim, diz o Senhor. Eu te estabeleci nesse lugar, não temas. Obedeça e confia. Eu é que te sustento com a minha destra fiel. Eu trago provisão, cuidado e sustento para a tua casa. Então somente seja fiel, diz o Senhor. Oh, canta lá, surianda de macanderei. Demanda canda lá, surianderei. Oh, aleluia, exaltamos o teu nome, Jesus. Bendizemos o nome do Senhor, aleluia. Senhor. Oh, igreja, seja fiel. Seja fiel, confia, creia. O Senhor está fazendo uma grande obra e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia.